Olá! Então, dando sequência à semana que nós vamos fazer sobre a perda urinária na infância, nós vamos falar hoje sobre a perda no riso, que acontece com muitas crianças. Lembrando que é importante que para poder entender todo o conteúdo, vocês voltem lá no primeiro post que eu fiz, que é uma forma simples de explicação de como funciona o enchimento e esvaziamento da bexiga, para que seja fácil de entender então as coisas que eu vou colocando e nós vamos postando ao longo da semana. A perda de urina no momento em que a criança tem um riso, uma gargalhada e às vezes recebe cócega, ela tem a característica de que a criança vai perder a urina sem ter nenhum controle sobre isso. Então ela começa a rir e começa a perder a urina. Ela é chamada de incontinência risória. Ela não é grave normalmente, mas ela traz grandes sequelas e grandes prejuízos emocionais. A criança se sente desconfortável e se isola, inclusive, socialmente, né? O que a gente vê é que no momento do riso, esse riso induz a uma perda urinária aguda. E muitas crianças, essa perda só vai parar quando a bexiga estiver completamente vazia. A causa dessa perda ainda não está totalmente definida. O que nós sabemos é que tem histórico familiar. Então, se o pai ou a mãe dessa criança teve essa perda na infância, essa criança tem uma maior probabilidade de também apresentar esse tipo de perda. Já na fisiopatologia, que é o que causa, né? Os estudos nos mostram ainda não totalmente claro de que o que acontece é que no momento em que a criança tem um ataque de riso, ocorrem contrações involuntárias nos músculos da bexiga, no músculo detrusor. Então a criança começa a rir e ocorre essa contração involuntária. Mas essa contração involuntária, né, essa bexiga que aperta na hora que não teria que estar apertando, é somente transitória, só ocorre na hora do riso. Por isso que tem medicações como anticolinérgicos que são controversos ainda a utilização nesses casos, né? E, só para não esquecer tudo que eu queria falar, claro, por que então eu não vou, se eu tenho uma bexiga hiperativa, eu não vou ter utilização de anticolinérgicos ou na fisioterapia, nosso caso, neuromodulação? Porque mesmo que lá na medula ocorra esse estímulo que vai gerar uma contração da musculatura detrusora, os músculos perineais, o esfíncter externo, teria que ter uma contração voluntária no momento em que isso acontece, né? Então, depende mais da musculatura perineal estar funcional, do esfíncter externo estar funcional. Sendo assim, o tratamento principal para esses tipos de criança, desses tipos de casos, é a fisioterapia pélvica, a fisioterapia uropediátrica, principalmente com a utilização do biofeedback com eletromiografia. Não existe, gente, lembrando, receitinha de bolo, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Até porque tem pacientes que chegam para nós com a incontinência urinária risória, né, e começam a apresentar constipação. Então, o que a gente pode observar? Que não ocorre a contração da musculatura perineal, do esfíncter externo no momento do riso. Em virtude desta perda, a criança começa a fazer manobras de contenção por medo da perda, gera uma encordação vesco-esfincteriana, uma encordação de esfíncter externo anal e essa criança começa a apresentar constipação. E aí o nosso tratamento também se difere um pouco, né? Então, por isso é importante a avaliação bem específica para que a gente possa determinar o que está acontecendo com esta criança. Papai, mamãe, professores, cuidadores, a criança nunca perde urina porque ela quer, em situação nenhuma. Então, vamos ter paciência, vamos buscar ajuda, por mais que a incontinência risória, na maioria das vezes, não seja algo grave, ela traz prejuízos graves, podendo evoluir para algo mais grave, pela situação da criança tentar segurar e depois o corpo não saber mais em que momento segura, em que momento solta, e emocionalmente, porque essas crianças se sentem desconfortáveis, tá bom? Fiquem ligados que ao longo da semana a gente vai postando mais informações sobre isso. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tirar as dúvidas, tá bom? Um beijo para todo mundo!